aí para quem conseguir pegar hoje. São Miguel, Taraná, também que... Que massa, né, Miguelzão? Que da hora. Top demais. Ericão, esse é o objetivo, Eric. É trazer um conteúdo de altíssimo valor para vocês aqui que eu gostaria de ter aprendido lá atrás, quando eu estava começando, e até mesmo hoje em dia, né? Tem muito conteúdo atual que eu passo para vocês aqui. Ah, enquanto a galera entra aí, vamos lá mais uma mensagem no grupo lá agora. Na sua opinião, começo a aumentar a demanda e escalar a agência, vale a pena ao em faturamento em ads? Igão, vale a pena, cara. Vale a pena. Só que só vale a pena se você souber montar de fato uma boa oferta. Só isso. Se você souber montar uma boa oferta, vale a pena pegar aí pelo menos, sei lá, uns 2, 3 mil reais por mês, mais ou menos, colocar em anúncio, validar essa oferta e aí você, cara, injeta tudo em ads, entendeu? Só que o ponto, Igor, não é somente você injetar em ads, né? Você precisa ter uma estrutura comercial que realmente traga conversão. Não adianta nada você colocar em anúncio e não conseguir converter essas pessoas depois, entendeu? Então, o fluxo, né, em si do funil, ele precisa estar muito bem desenhado. Tá? Isso é bem importante que você saiba. Tamo junto, Lucão. Que isso. Toda honra e glória seja dada a Deus, meu irmão. Você tá ligado como é que a nossa cultura aqui funciona. Eu sou só um instrumento, galera. Só um instrumento de Deus nessa terra. Então, por isso, até por isso que eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Eu estava em reunião até agora, né? Eu estou subindo um lançamento, basicamente, a gente subiu um lançamento inteiro em mais ou menos uma semana, tá? Então, todas as automações, infraestrutura, copy, de tudo que vocês possam imaginar, copy um a um, copy grupo antigo, enfim, todo o escopo de copy a gente subiu em 2 semanas o lançamento inteiro. Atualmente, quais produtos você mais vende? Pode falar o nicho? Miguel, os produtos que eu mais foco hoje é dentro da Destruindo Metas, né? Então, a maior parte da minha energia, ela está focada dentro da Destruindo Metas, que é onde a gente vende, né, um processo de implementação e estruturação comercial para agências. Olha pelo insight, você tem um problema muito grande de churn. Cara, se você está tendo um problema de churn, você tem um problema de produto. Então, primeiramente, você precisa entender 2 pontos, tá, Igor? Isso aqui é um insight muito valioso até para quem tem agência aqui. As pessoas, elas não saem por conta do resultado, por incrível que pareça. Tem um estudo, depois eu posso até pegar a fonte desse estudo, que analisou, de fato, para entender o porquê que os clientes saíam de uma prestação de serviço. E nem, se eu não me engano, o primeiro deles, acho que se eu não me engano, o quinto, só o quinto ou sexto, era por conta de resultado. Então, não é problema de resultado, é problema de sucesso de cliente, isso daí, Igor. Então, cara, ter um acompanhamento, depois que o cliente fecha contigo durante pelo menos 45 dias, muito perto dele, tá? Muito perto desse cliente. Depois desses 45 dias, o cliente já começa a andar sozinho, né? Andar com as próprias pernas, e baixa um pouco o nível de expectativa. E aí você pode trabalhar um pouco mais fluido dentro do processo. Mas nos primeiros 45 dias do cliente dentro da agência, é ultra necessário você trazer um acompanhamento bem próximo com ele. Tá? Galera, eu vou pegar alguns. Ainda trabalho com agência na gringa. Eu tenho uma agência lá fora, assim, que é a Politus. Quem quiser ver depois lá, é politus.agency. Vou pegar um energético aqui, bora. Galera, eu vou fazer um teste aqui, colocar meu outro microfone para a gente começar.
Hoje tem muito conteúdo para passar para vocês. Já respondendo, né, a pergunta aqui do chat, hoje o nosso escopo, ele está basicamente dentro eu vou mostrar para vocês a maneira mais fácil de vocês fazerem pelo menos 10 a 15 mil reais por mês aqui na internet, sem precisar colocar cara, sem produtos complexos. E, cara, eu aproveitei muito essa onda e eu vou mostrar para vocês aqui na prática, né, como que eu fiz tudo isso e principalmente como que vocês podem executar isso também. Só conectar o microfone aqui, deixa eu ver se ele vai manter. Tava dando um problema com esse microfone aqui. Depois, se ele segurar, beleza, senão eu troco de novo. Eu coloco do Mac aqui, boa. Caraca, velho, dificuldade, mano. Segurar o microfone. Quantos anos você tem no digital? Comecei com 14 anos no digital. Hoje eu tenho 24. Eu tenho quase 10 aninhos aí. Mas não fiquei todo o tempo no digital, tá? Eu parei dos... Eu posso até contar um pouquinho da minha história depois para vocês, se vocês quiserem saber, claro. Mas... Estão ouvindo? Alô? Aí, foi. Beleza. Vamos ver se vai segurar, cara. E aí, do nada, ele desconecta, então, sei lá. Enfim. Cara, eu comecei com 14 anos abrindo uma loja de dropshipping. E aí eu dei muito certo nessa loja de dropshipping. Fiz muito dinheiro com drop na época, né? Era super fácil de ganhar dinheiro com dropshipping na época. E aí depois, resumo da história, eu investi energia no lugar errado. E aí eu quebrei essa loja, quebrei mais duas depois. Fiz dinheiro com as três lojas que eu tive, mas eu quebrei as três depois, investindo dinheiro em lugares errados, ouvindo mentores errados. Isso é bem importante falar para vocês. Ouvindo pessoas erradas, cara. Infelizmente. Era para ter dado muito mais certo no meu começo, tá? Assim, revelando aqui para vocês. Mas não foi essa a realidade. E aí depois eu fui trabalhar com encapsulado, trabalhei com infoproduto, com lançamento. E aí, com mais ou menos, eu tinha 18 para 19 anos, eu saí de casa, né? Fui morar sozinho. E aí, cara, eu fui morar sozinho, cara, entrei num burnout, quase entrei numa depressão, na verdade. E aí eu tinha um carro na época. E aí, com esse carro, cara, eu tive que vender o carro e com quase todo o valor do carro eu investi em psicólogo. Que foi quando eu conheci um cara chamado Bruno Vieira. Cara, um dos melhores psicólogos do digital, formado pelo Barcelona Futebol Clube, literalmente. Ele é psicólogo da seleção brasileira, né, de alguns jogadores. Mora de frente com o Cossielo, enfim, um cara pica demais. Posso trazer ele aqui também para dar uma mentoria sobre alta performance para vocês. Ele é muito meu brother, muito, muito, muito parceiro. Então acho que seria muito massa também, se vocês animarem, posso trazer os fundamentos, peço para ele trazer, né, sobre os fundamentos de uma mentalidade de alta performance, como entrar em alta performance, porque a gente tem duas diferenças, né? Uma coisa que a gente chama de alta performance, com L, então alta performance, e alto com U. Isso eu aprendi com ele, então não. Olha lá. Tô falando, cara, alô, esse microfone tá desconectando. Cara, então, o meu microfone ele tá pulando pro lado aqui, não sei por quê. Deixa eu ver se é algum problema de tela. Alô, vou deixar nesse microfone aqui, minha amiga. Paulo, embora.
ver se ele conecta aqui. Acho que ele não conecta. Não conecta. Zero, velho. Não é nada. Vai ser microfone mesmo. E que esse microfone do Mac é meio ruim, cara. Prefiro usar o de lapela aqui, mas tudo bem, beleza. O que importa é o conteúdo. Galera, vamos lá. Bom, puxando aqui já, né, sobre a questão, conectando, né, sobre o meu começo e também como que eu fiz para ganhar dinheiro de fato aqui no digital. E aí, cara, ali quando eu tinha 18 anos mais ou menos, eu comecei a prospectar alguns clientes locais, né? Então, meu primeiro cliente foi uma hamburgueria e eu tripliquei o faturamento dessa hamburgueria em mais ou menos 4 meses. E aí, um certo dia, esse cara chegou em mim e falou assim: não, porque eu comecei a panfletar aqui na cidade, contratei um jornal e o jornal tá me trazendo resultado. Só que, cara, mesmo eu mostrando para ele todo o resultado que as campanhas estavam gerando. Porque na época eu já sabia de traqueamento. Por quê? Porque eu já tinha loja de drop, cara. Então eu já sabia traquear uma venda, né? Traquear de fato o cliente que vem por um anúncio e compra. Eu sabia traquear isso. E eu conseguia mostrar para ele. Falei, cara, a gente investiu aqui R$100, voltou R$2.000. E aí ele achava que o resultado que estava sendo gerado estava vindo de panfleto e do jornal da cidade, né, que, para quem não sabe, era de Rio Branco do Sul, inclusive. É uma cidade bem pequena, aqui perto de Curitiba, na região metropolitana. Então, eu não vim de berço de ouro, eu não vim do melhor cenário possível, e talvez vocês não estejam no melhor cenário possível também. Né? E, cara, tá tudo bem, só que o que eu mudei lá atrás, e de fato que me proporcionou chegar aonde eu cheguei, cara, é a questão de mentalidade. Por incrível que pareça, por mais conteúdo que vocês possam ter, se chama mentalidade. Só isso vai conseguir tirar vocês do lugar que vocês estão hoje e colocar vocês aonde vocês querem chegar. Cara, não existe outra coisa. Não tem como. É impossível. Assim, cara, tu pode ter o melhor conhecimento do mundo. Se tu tem uma mentalidade de escassez, se tu não consegue pensar para frente, se tu não consegue projetar o que você quer fazer e materializar isso na tua cabeça, cara, tu nunca vai chegar, mano. Tu nunca vai chegar. E até vi que acho que o José entrou aqui. Cara, isso eu aprendi muito com o José também. De pegar as coisas, digamos assim, do mundo dos sonhos e começar a trazer para a realidade, cara. De querer realmente materializar aquilo. Então, eu acho isso muito, muito fera. E somente novos ambientes proporcionam isso. Tamo juntos, é nóis. Obrigado por isso, inclusive, meu querido. Tá, galera, vamos começar aqui, então. Bom, primeiro eu quero agradecer a participação de vocês aqui. Eu acho muito massa. Pô, no meio de um feriado, 5 da tarde, e vocês totalmente dedicados aqui em aprender, né? E eu também, enfim, estou me dispondo aqui a ensinar, né? Eu acho que é uma soma de duas forças, né, para que algo se movimente, né? Enfim, tanto o lado de vocês dedicarem esse tempo aqui dentro, e tanto do meu lado de querer passar isso para vocês, né? E, enfim, não cobrar nada por isso também. Até porque hoje é feriado, cara. Hoje é dia da consciência negra. Então, galera, vamos começar pelo começo aqui. Cara, o primeiro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é sobre o plano de ação para vocês começarem a fazer grana aqui dentro do digital. Aqui dentro do digital, né, na última live a gente passou alguns fundamentos, né, de fato, para vocês começarem a fazer dinheiro aqui dentro. Só que tem uma das formas que é a forma mais fácil, né? Até teve uma pessoa que comentou sobre o chatbot, etc. E foi a forma que eu fiz dinheiro, assim, de uma forma muito rápida aqui no digital. Eu aproveitei uma ascensão muito grande aqui dentro do próprio digital, que foi de fato quando a galera começou a lançar chatbots, né? E para quem não sabe, um chatbot, você vai dentro de uma empresa e automatiza um atendimento, por exemplo. Eu vou até compartilhar a tela com vocês aqui, só mostrando, né, um pouco da questão, né, de como que a gente fazia, né, essa questão dos chatbots. Eu acredito que vocês estejam conseguindo ver. Bom, aqui, né, era uma parte da apresentação, né, que a gente entregava para o cliente, então, já trazendo para vocês o que vocês vão ofertar, né, para esse cliente. Então, a gente ofertava 4 coisas, né, implementação e
mapeamento do sistema de vendas, né? Então, estruturação do sistema de vendas. Por que estruturação do sistema de vendas? Cara, às vezes você vai implementar um chatbot na empresa do cara e o cara não tem uma campanha de tráfego rodando, não tem uma campanha de marketing rodando, dentro do Meta, por exemplo. Então, é uma oportunidade que você pode agregar ao teu serviço. Tá? Não que você precise, de fato, fazer isso aqui, mas é uma oportunidade que você pode aproveitar. Segundo, a parte de planejamento de negócio, porque você precisa entender as fases desse negócio, ou seja, e também, no caso, a jornada do cliente, tá? E aí, aqui, os 4 pilares, né? No caso, o terceiro aqui, é que a gente sempre se baseou por dados, né? A gente sempre se baseia por dados. E mensurar a parte de chatbot dentro de um negócio é muito simples. Porque, por exemplo, se você pergunta assim para o cara, fulano, se eu coloco 50 pessoas no seu WhatsApp hoje, quantas você consegue converter em venda? Dificilmente alguém vai conseguir te dar um dado concreto. Dificilmente alguém vai conseguir te passar de fato assim, não, cara, de 50 pessoas eu fecho 10, 5. É muito difícil. E com o chatbot você consegue mensurar isso. Então você consegue, de fato, mensurar quantas pessoas chegam e quantas pessoas convertem. O próprio chatbot, além, né, da automatização, né, desse processo de falar com o cliente, etc., você consegue também mensurar quantas vendas o seu cliente está tendo. Tá? E aí que o terceiro ponto, parte de mensuração, porque é isso que eu falei, e a parte de escala. Tá? Aqui eu tive que deixar um bloco em branco em cima, porque eu assinei um contrato multimilionário, né, de confidencialidade, então eu não posso mostrar todo o fluxo. Mas aqui, basicamente, é um fluxo, né, de atendimento de uma imobiliária digital. Cara, então a gente montou todo esse fluxo aqui. Nesse fluxo aqui, a gente cobrou mais de 60 mil reais para implementar a primeira fase. Não essa primeira fase aqui, mas a primeira fase da implementação. Então, a primeira fase da implementação, ela consistia em desenhar todo o fluxo, esse material que vocês estão vendo na tela, e implementar isso dentro de um bot. Então, aqui eu tinha, por exemplo, a fase de prospecção, no caso eu pegava listas antigas, aqui eu tinha um pitch de qualificação, depois um pitch de alinhamento, né, para entender, por exemplo, as necessidades desse cara, se ele tem cachorro, se ele é casado, se ele tem filho, por exemplo, se ele tem filho e cachorro, eu já excluía todos os apartamentos com um quarto do fluxo, entendeu? Então, se o cara tinha cachorro e filho, eu priorizava apartamentos garden ou casas de condomínio para esse cara, porque ele busca segurança. Diferente de um cara de, sei lá, 18, 19 anos, solteiro, que estuda. Cara, um apartamento, uma kitnet para ele resolveria. Entende? Então, nesse pitch de alinhamento aqui, é como que a gente fazia, né? Enfim, a própria IA entende o contexto, faz as perguntas corretas e direciona o cliente para o lugar correto. E aí aqui a gente tinha uma tríade, só que isso aqui, daqui para frente, faz parte do método dessa imobiliária, e aí eu não posso passar para vocês. Mas não se prendam isso aqui, porque isso aqui foi feito no começo do ano passado, gente, quando o chatbot era mato aqui dentro do Brasil. E era muito complexo de implementar um chatbot. Hoje em dia, cara, é muito fácil. É 2 palitos, literalmente. Você consegue implementar um chatbot hoje com um prompt, literalmente. Por exemplo, aqui eu uso muito a Laila, né? A Laila.io. Posso, enfim, chamar o dono da Laila, que é super meu amigo, para dar uma aula para vocês aqui dentro de como usar a Laila para ganhar clientes, para conquistar clientes. E eles têm um plano bem massa lá dentro. Depois eu contextualizo isso. Mas esse fluxo aqui, que eu levei mais ou menos 2 meses para fazer, por 60 mil reais, cara, simplesmente hoje é ridículo. É ridículo, porque com um prompt eu consigo desenhar esse fluxo aqui inteiro. E aí vocês pensam assim, tá, mas, poxa, não é os mesmos 60 mil que eu vou cobrar, certo? Em parte, sim. Mas vocês podem facilmente cobrar 3, 5, talvez 10 mil reais por uma implementação de chatbot. Porque as pessoas, elas não têm conhecimento sobre isso hoje. E é uma coisa que eu quero passar para vocês, de como estruturar um chatbot, como montar um chatbot da forma correta, como prospectar os clientes para vocês, né? Ou seja, de fato, como que eu vou conquistar meu primeiro cliente de chatbot. Ah, beleza, Pedro, conquistei meu primeiro cliente, como que eu entrego? Calma, eu quero te mostrar tudo isso também. E realmente trazendo isso na prática. Tá? Então, aqui, basicamente, o cronograma, né?
o desenvolvimento de tudo isso, né, era o passo a passo, né? Então, cara, eu estou abrindo aqui para vocês o que estava dentro da nossa proposta comercial. Então, aqui a gente tinha uma questão de briefing, né, de entendimento do próprio cliente, ali, do negócio, etc. Segundo ponto, entendimento do projeto. Precisava entender de fato, né, o que era a empresa, quais produtos a empresa tinha, etc. E jornada do cliente. Quando eu entendi esses 3 pontos aqui, era fácil de eu passar para a fase de desenvolvimento. Então, eu conseguia desenvolver, por exemplo, os fluxos de WhatsApp, de SMS, de ActiveCampaign, no caso aqui é e-mail, tá? Então, nesse caso em específico. Mas vocês não precisam oferecer tudo isso aqui. Se vocês conseguirem oferecer só o WhatsApp aqui de uma forma segmentada, cara, isso aqui vai facilitar, enfim, 1000 vezes para vocês. E aí depois a gente fazia um stress test, né? No caso, a gente testar repentinamente os fluxos para ver se ia dar algum problema. E finalmente a gente implementava e aí prosseguia. Tá? Então aqui foi uma das propostas que a gente enviou para... Putz, eu não posso falar o nome. Mas beleza. Mas aqui foi uma das propostas que a gente enviou para um expert, né, que ele trabalhava com infoproduto, e aí a gente cobrou, né, um valor de 50 mil reais e mais 1% do faturamento líquido, né, ou seja, das pessoas que clicavam, né, por exemplo, no link de compra lá dentro do WhatsApp e compravam, a gente tinha 1% do faturamento vindo disso. E, cara, depois que você implementa o chatbot, ele fica automático, não tem o que você fazer. Você vai estar talvez revisando, etc., mas a forma linear disso é você ganhar dinheiro de forma recorrente. Deu para entender? Porque, por exemplo, se eu cobro um valor de setup, mais sei lá, mais uma porcentagem do faturamento vindo desses fluxos aqui, cara, vocês conseguem fazer dinheiro de forma recorrente sem trabalho nenhum. Esse é o ponto. Claro que no começo vai dar trabalho, claro que vai dar trabalho, porra, não tem como. Mas vocês implementarem isso aqui por um setup, por exemplo, um custo fixo inicial e depois uma porcentagem de faturamento vindo, né, dessas campanhas, é super plausível e viável também. E aqui alguns printzinhos de alguns Pix que a gente recebeu, alguns fechamentos que a gente fez. Então, foram vendas de diversos tickets, né, para diversos tipos de negócio, né, para diversas empresas, né, por exemplo, teve empresa aqui que pagou mais de uma vez, até deixei o nome vazar aqui, não tem problema. Mas a gente teve empresas que pagou mais de uma vez, e aí o maior dos maiores que a gente fez foi daquela imobiliária, que a gente vendeu a primeira parte por 60 mil reais, e aí depois a gente veio agregando, né, as próximas partes do projeto, né, que aí tinha a recuperação de venda, depois que o inquilino entrava na casa, ele assinava o contrato, tinha mais uma pancada de automação, enfim, tá? Então, só para vocês entenderem que isso aqui tudo, gente, não é de tráfego pago, isso aqui tudo não é de copyright, isso aqui tudo não é, assim, de outras prestações de serviço. Isso aqui tudo é chatbot, tá? Isso aqui tudo veio de chatbot. Não tem nada de tráfego aqui. É literalmente tudo chatbot. Ai, Pedro, mas como que você vai me provar isso? Eu posso chamar o meu sócio da época, né, e contar toda a mesma história para vocês. Basicamente, o passo a passo de tudo, como isso tudo aconteceu, e etc. Show? Deixa eu só trocar de tela aqui, quero mostrar uma outra coisa para vocês. Até aqui, de boa, gente? Ficou tranquilo? Boa. Deixa eu ver aqui, Ericão. Cara, muito top, Eric. Mete bala. Como a gente provou lá para cobrar uma manutenção do chatbot, estava pensando em uma mensalidade. Cara, geralmente eu gosto de cobrar, Eric, mais ou menos ali entre 2 a 5 mil reais de setup de implementação. E aí você pode cobrar entre 500 e 700 reais de mensalidade, 500 e 700 reais mensais de mensalidade. E aí fora que esse teu cliente ele vai pagar o custo da plataforma, tá? No caso, é muito fácil de você mostrar para o cliente a conta, né? Por exemplo, você vai falar assim para ele, cara, me mostra aqui então, quanto que você gastaria para atender 700 pessoas por mês do seu WhatsApp? Você acha que um funcionário daria conta disso, atender com qualidade? Ah, beleza. Sim, não, talvez, não sei.
Tá, quanto que custa um atendimento comercial hoje? Um atendente comercial, uma secretária? Talvez R$ 3.000, talvez R$ 4.000 por mês, uma boa secretária. Então, é essa conta que você vai fazer na frente do cara. Falando, cara, você não precisa mais dessa pessoa dentro da sua equipe. Você pode substituir ela por uma IA. Ah, Pedro, mas o atendimento ali é humanizado. Hoje, com a IA, você consegue fazer um atendimento humanizado. Aí você pode falar, poxa, mas a IA não manda áudio. Agora manda áudio, chamando o cliente pelo nome. Eu consigo clonar a minha voz dentro da IA e chamar vocês pelo nome. Inclusive, vou fazer esse teste, tá? Vou pegar todo mundo aqui que está na live e depois eu mando um WhatsApp para vocês. Se o WhatsApp de vocês tiver o nome de vocês na descrição lá, eu consigo fazer isso. Chamar o cliente pelo nome, né, no caso. E caso ele não identifique o nome, ele vai perguntar o nome. A IA pode perguntar o seu nome, e depois que você responde, ela salva dentro de uma variável. Então, assim, cara, o chatbot tem tanta coisa massa que dá para fazer. Cara, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pertinente aqui para esse momento. Quais nichos você acha interessante para implementar? Depois pode trazer isso. Cara, os principais nichos, na minha opinião, são nichos que podem pagar o seu ticket. Tá? Então, por exemplo, nichos que tenha muita demanda comercial. Então, por exemplo, alguns aqui que eu poderia falar restaurante, clínicas odontológicas, clínicas médicas, pet shop, cara, restaurante de forma geral, tem muito restaurante, cara. Então dá para fazer assim para vários, sabe? Dá para você conectar ali, por exemplo, com um cardápio virtual, esse chatbot, e simplesmente quando o cliente termina a compra, pode entrar um pós-venda. Antes da venda, você pode mostrar, o próprio chatbot pode atender esse cliente de uma forma muito fluida, mostrar as opções e mandar o cardápio. Sabe? Então tem muito jeito de fazer isso e muito nicho que dá para atender e de fato tem bala para pagar o teu ticket. Já ouviu falar da Zaya? Já ouviu falar assim. Cara, sinceramente, Igor, a Zaya é boa, tá? Tem o Chatbase também, tem vários, tá? Mas um que eu gosto muito de utilizar aqui hoje é a Layla, cara. Antes a Layla tinha... eles passaram por alguns problemas, etc., assim como qualquer outro software, mas hoje a Layla, cara, é muito estável, sabe? Tipo, depois que eles mexeram em tudo, em toda a infraestrutura, eu uso só eles para implementar chatbot. É a forma mais fácil, na real. Boa, beleza. Vamos prosseguir aqui. Tá, beleza. Cara, deixa eu puxar o mapa mental aqui para a gente ir trocando ideia. E eu também passando um conteúdo para vocês. Assim como foi na nossa outra live. Galera, vai mandando as perguntas aí, tá? Que a gente vai pausando e vai trocando essa ideia ao longo entre os assuntos, tá? Eu acho muito bom isso. Boa. Deixa eu ver a pergunta aqui do Vitor. Eu estou trabalhando como BDR, prospectando para agente de marketing, ou seja, não tenho tempo de horário comercial. O quanto isso impacta para a prospecção e quais formas de prospecção que você acha que é ideal para conseguir clientes? Cara, na minha opinião, tem várias formas de você conseguir prospectar clientes hoje. Né? A forma mais fácil é, de fato, você pegar essas empresas de Google Maps. Tá? Por quê? Porque se a empresa está ranqueada no Google Maps e não tem um atendimento rápido, né, você pode fazer esse cliente oculto, vou falar sobre isso hoje. E, cara, você pode criar um chatbot, né, consegue o contato com o dono, e aí você mostra esse chatbot que você criou. Então, é a forma mais fácil, Vitor. Cara, seria a prospecção ativa até chegar nesse cara. Porque a prospecção inbound, né, a prospecção passiva, né, que o cliente vem até você através de uma campanha, teria que ter tempo no teu dia para fazer um fechamento. E aí você pode, por exemplo, pegar de final de semana e marcar as reuniões
por exemplo, ao longo do seu dia ali, enquanto nos seus intervalos, e marca as reuniões de fechamento para o final de semana, tá? Geralmente para o sábado, enfim, cara, tenta lotar o seu sábado de reunião, e eu preferiria marcar essas reuniões presenciais. É a forma mais fácil de fechar chatbot, porque você pode tirar as dúvidas do cara ali na íntegra, né? Você pode, por exemplo, monta um pré-chat, né? Um pré-chat seria, você pega, monta, como se fosse um roteiro inicial ali do chatbot, mostra na prática para o cara. Então, essa live eu consigo usar uma única conta para gerenciar todas as empresas que fiz automatização? Cara, sim, tá sim. Mas não sei se vale a pena, tá? Talvez valha a pena você pegar meio que um link de afiliado que eles têm lá dentro, e aí desse link de afiliado você... Calma aí. Minha voz está travando para, enfim, na visualização aqui. E aí o que você faz, Igor? Você pega esse link de afiliado e cadastra, né, os teus clientes com esse link de afiliado. Então você vai receber também uma porcentagem do que eles pagarem para a ferramenta, você recebe. É literalmente uma afiliação. Então, além, né, de você ganhar do cliente, você ganha da afiliação. Então, são 2 pontos de ganho. Tá? Bom, beleza. Bom, a gente falou um pouco sobre precificação aqui. Né? Deixa eu só fixar aqui na minha tela também para a gente ir organizando as ideias aqui. Então, cara, falando sobre, né, segmentos aqui. Eu dividiria em algumas partes, né, principalmente segmentos de restaurantes. Tem muito potencial e é fácil de montar uma IA para isso. Segmentos de clínicas. Então, por que clínicas, né? Clínicas. Então, aqui você tem odonto, você tem clínica veterinária, você tem clínicas médicas, e aí dentro de médicas você tem de botox, estética, etc. Tá? Então, cara, todas essas, aqui, ó, outra coisa que é muito bom também, e eu vejo pouquíssima gente oferecer, é para salão de beleza, cara. Salão de beleza, no caso, própria redes de salões, e barbearias. Tem muito pouco, muito pouco. A galera não sabe fazer um chatbot, cara. E tudo que vocês têm, né, em mãos, vocês podem oferecer para esses caras aqui de uma forma muito tranquila. Tá? Bom, aqui em questão de nichos, a gente pode aprofundar em alguns depois, né, e posso trazer mais ideias também, mas os que vêm na minha cabeça, assim, de forma rápida, são esses aqui, são os mais fáceis de vocês conseguirem, de fato, desembocar, né, e vender um chatbot para esses caras aqui, e fazer, né, no caso aqui, falando agora da parte de precificação, oficinas também, cara, oficinas também, oficinas é uma boa. Sabe por que para oficinas é bom? Por exemplo, imagina que o cara tá lá se lascando, mexendo na mecânica do carro, ele não tem tempo de atender, de parar toda hora e ficar mexendo no WhatsApp. E geralmente, oficina mecânico, geralmente ele é sozinho, né? Ou ele tem, sei lá, 1 ou 2 ajudantes. Então, a maior parte do tempo do cara, ele gasta debaixo do carro, né? Então, chatbot para oficina seria muito viável também. Só que para esses caras aqui, gente, você tem que mostrar na prática. Tá? Não dá para vocês quererem dar um pitch ali de forma online. Por exemplo, a não ser que você seja muito bom de comercial. Tá? É viável utilizar esse serviço de chatbot junto com a tradução simultânea, talvez um possível ataque de demanda global, aplicar esse serviço nos etc. Cara, putz, eu acho que é brisa. Não iria para esse lado, não. Não iria para esse lado, não. Tá, Victor? Eu acho que se você for vender para fora, tem outros serviços mais fáceis de vender lá para fora. Tá? Não iria para esse lado de querer traduzir, enfim. Galera, falando sobre precificação, né? Então, sobre a parte de precificação, é bem importante que vocês entendam que, geralmente, na parte de chatbot, vocês vão cobrar um setup e mais um mensal de manutenção. E aí tem algumas ferramentas que vocês ainda vão ganhar sobre, digamos assim, sobre a parte de afiliado, né? De afiliação à plataforma. Por exemplo, tem, no caso da Laila aqui, a Laila, se não me engano, dá uma porcentagem lá do valor que o cliente paga, né, enfim, paga para a plataforma, uma porcentagem faz o split direto para vocês. Aí eu tenho que verificar quanto é essa porcentagem que eu realmente não lembro. De setup, cara, se for um nicho, né, que tem uma boa margem de lucro, que tem a necessidade, né, do seu produto,
Cara, vocês podem cobrar facilmente aí de 2 a 4 mil reais. Caso vocês tenham experiência, né, aqui a gente está falando para pessoas iniciantes, tá? Caso vocês tenham experiência, eu cobraria um setup entre 7 e 12 mil reais. Nossa, Pedro, meu Deus, mas é muito caro. Cara, pensa que para um empresário dividido em 12 vezes, por exemplo, 12 mil reais, em 12 vezes é R$ 1.000 por mês, cara. Deu para entender? Mas isso aqui só se vocês tiverem experiência no segmento e souberem vender o produto. Não adianta nada vocês terem experiência demais em montagem de chatbots, etc., né? Saberem, de fato, montar um fluxo onde o cliente entra por um lado e converte do outro, isso traz conversão, se vocês não souberem vender. Dá para fazer uma opção de geração de demanda? Claro que dá. Morra, fácil. Fácil, fácil. O cliente compra, na hora que ele compra, já chega uma mensagem gerando necessidade do próximo produto e vende o próximo produto. Claro que eu estou resumindo a história aqui, né? Mas se o chatbot chama o cara, consegue gerar essa necessidade, seria essa experiência. Cara, seria a experiência de implementação e saber tudo que é possível fazer com o chatbot. Né? E não somente tudo que é possível, mas sim entender de fato a necessidade daquele cliente naquele momento. Entendeu? Porque, sim, a criação ela é intuitiva, mas o ponto é você parar na frente do empresário e saber vender a ideia para ele. Por exemplo, eu posso pegar um serviço de... Por isso que tem muitas agências que cobram R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.500 por mês por tráfego, e eu tenho um cliente aqui que paga 4 mil por mês, cara. O mesmo produto, de fato, entende? Lembra que a gente falou da última live, cara? O que vende não é o produto, é como você embala a tua oferta, é como você vende a tua oferta. Por isso que, na minha opinião, a maior habilidade hoje é você saber vender, de fato. É você ter habilidade comercial. Se tu tem habilidade comercial e você consegue enxergar que ali tem uma necessidade daquele produto, tem demanda para isso, cara, tu consegue converter qualquer um. Literalmente qualquer um. Show? Bom, aqui então, né, o que a gente precificaria, né? Entre 2 e 4 para quem está iniciando, entre 7 e 12. Claro, isso aqui depende também, no caso, depende se o seu nicho segmento, adere a esse ticket. Tá? Então, por exemplo, se o teu segmento, o teu nicho não adere ao ticket, não vale de nada, né? Vocês pararem e olharem para 7 a 12 mil aqui. Por exemplo, se for pegar uma empresa que fatura, sei lá, 2 milhões por mês, pô, um ticket de 7 a 12, pago em uma vez para uma implementação perpétua, porra, não é caro, entendeu? Literalmente não é caro, ainda mais se o cara for pagar parcelado aqui. Ó, fulano, te faço em até 12 vezes de R$ 1.000 aqui, e depois tu segue a tua vida aí, literalmente, com tudo que eu implementei para você. Então não fica caro para o empresário. Desde que vocês agreguem valor, desde que vocês mostrem o produto, desde que funcione. Tá? Não adianta nada vocês montarem o chatbot e o bagulho não funcionar também. Aí me ajuda a te ajudar também. Tá? Bom, aqui eu vou explicar um pouquinho para você sobre a questão de entregável, tá? E tem muita gente que tem essa dúvida também. Então, gente, eu vou passar em alguns pilares aqui dentro, né, sobre essa venda, né, de chatbot aqui. E para quem tem agência, para quem trabalha com agência aqui dentro, também vocês podem agregar aqui para o cliente de vocês essa mesma estrutura. Ou seja, vocês podem fazer mais dinheiro só vendendo o próximo passo para o seu cliente, né, no caso, que se ele tiver essa necessidade, é óbvio, né? Bom, aqui em questão de entregável, né? Então, aqui do entregável, cara, que a gente entregava antes, né? Então, antes, a gente entregava um fluxo de boas-vindas, a gente entregava respostas automáticas e a gente entregava recuperação de vendas. Basicamente era isso. Como que ficou depois? A gente entregava um fluxo de atendimento automatizado com inteligência artificial, de forma que as respostas ficassem humanizadas. Ou seja, a gente saiu de vender
parou de vender, por exemplo, um fluxo de boas-vindas, um fluxo de recuperação de vendas, um fluxo de respostas automáticas e começou a vender um mecanismo, né? Começou a vender. É como se eu pegasse isso aqui e embalasse de uma comunicação diferente. Ou seja, isso aqui eu conseguia vender por 2, 3 mil reais. Quando eu passo para cá, eu consigo cobrar 7, 10, 12, 20, 30. Deu para entender? A única diferença entre uma coisa e outra aqui é, claro, segmento. Claro que a gente está falando aqui de cliente que pode pagar e comunicação. Por onde que eu indico vocês a começarem? Começar vendendo isso aqui para quem pode pagar entre 4 e 5 mil reais por mês. Perdão, 4 e 5 mil reais de setup. Eu não começaria em clientes muito grandes, porque se o cara te faz uma pergunta e você não sabe responder, ele te quebra no meio e tu perde toda a construção do pitch. Se tu não sabe defletir essa objeção, tu perde toda a construção da linha de raciocínio dentro do pitch, e aí você descredibiliza e provavelmente tu perdeu a venda só por conta de não saber defletir uma objeção. Então é bem importante que vocês tomem esse cuidado também nessas entregas aqui, tá? Bom, se a gente for começar... Alguma dúvida até aqui, galera? Manda aí para nós. Exatamente, Bruno. Sempre vendeu um mecanismo. O cliente, ele não quer pagar um produto, né? A não ser que seja um produto físico, igual da última live que a gente deu aqui. Por exemplo, se eu for comprar uma água, cara, eu não vou comprar uma água pensando na garrafa. Entende? Tipo assim, o plástico da garrafa X é melhor do que o outro. A água tem um mecanismo de porra, claro que não. Mas se eu for comprar, por exemplo, um produto, um serviço, por exemplo, e eu estou comprando um mecanismo de implementação, um mecanismo de resultado que vai me gerar resultado, é muito mais factível pagar um preço alto do que se eu for comprar, por exemplo, um fluxo de boas-vindas com inteligência artificial. Deu para entender? Deu para entender, Bruno? Eu vou trazer um pouquinho desse conteúdo também para vocês depois. Tá, beleza. Bom, aqui se a gente for começar a desenvolver, né, sobre os pilares de um chatbot... Boa, fechou. Aqui agora falando ainda do próprio entregável, né? Então, quais são os pilares, né, de entrega de um chatbot? Cara, o primeiro ponto aqui é a gente pensar na parte de filtragem de curiosos. Segundo pilar, cara, eu intitularia como entrega de valor. E em terceiro lugar, seria a parte de humanização. Cara, por quê? Porque não adianta nada você saber montar um chatbot e esse chatbot ele atende todo mundo e não filtra os curiosos. E como que você faz isso? Você precisa desenhar e mapear a jornada do cliente. Segundo ponto, você precisa entender de forma profunda do cliente do seu cliente. Então, por exemplo, se eu estou atendendo um restaurante, vamos pegar um exemplo mais específico, senão vai ser zoado pegar de restaurante, porque é mais tranquilo de trabalhar com restaurante. Mas se for pegar, por exemplo, uma oficina, que o cara trabalha só com carro importado, só com BMW, X. Se toda vez que alguém chamar lá, e o cara tem um palio, sei lá, o cara chamou lá e o cara tem um palio, nada contra o palio, mas não é o cliente ideal desse cara aqui. Então você precisa fazer essa filtragem inicial, tá? Beleza, então entender, né, de forma profunda o seu cliente e a jornada do cliente. Né? Então quais são as fases desse cliente, por onde ele vai passar, né? Qual é o fluxo? Por exemplo, eu vou coleta informações, ou eu não preciso coletar informações, por exemplo, uma pizzaria. Estão entendendo? Então é muito importante, cara, vocês começarem a pensar aqui. Então, com base nesses 3 pilares aqui, vocês conseguem desenvolver qualquer chatbot, independente do que seja. Seja para e-commerce, seja para oficina, restaurante, clínica médica, cara, seja o que for, vocês vão utilizar essas 3 etapas aqui. Por exemplo, se eu for entrar, sei lá, na parte de recuperação de vendas de um e-commerce, cara, não tem como filtrar um curioso, porque o cara já comprou, pô.
Então, o que eu faço? Eu passo para a segunda etapa, entrego valor. Entrego, por exemplo, de uma recuperação de vendas de e-commerce aqui. Vou pegar como exemplo, tá? Cara, o que você precisa? Depois que o cliente compra, qual que é a expectativa que ele tem de receber o produto logo? Sim ou não? Cara, o que você vai fazer? Vai comunicar que o produto já está em separação. Você pode pegar uma foto, sei lá, do estoque. Aqui, ó, por exemplo, você pode pegar uma foto do estoque X e mandar para o cliente. Cara, teu produto já está aqui separadinho, assim, assado. Muito obrigado pela sua compra, cara. E aí você tem duas chances, né? No caso, dois caminhos. Ou você pode fazer a venda do próximo produto, que seria um upsell. Tipo, cara, ó, eu tenho mais um produto aqui, numa cor diferente, no teu número. Cara, eu consigo te fazer aqui, ó, com 40% de desconto. Quer levar mais um desse aqui ou não? Então é mais do mesmo, né? De você vender mais do mesmo ou produto complementar. Essa é, no caso, a melhor estratégia, né, uma ou outra, né, de você vender um upsell. Você vender mais do mesmo ou você vender o próximo passo, né? Gerando a próxima necessidade no cliente. Tá? Beleza. Então aqui é um exemplo de e-commerce, né? Beleza. Então aqui, né, no caso de entrega de valor, né, como que a gente separa? Basicamente a gente separa em responder dúvidas, no caso aqui, sei lá, preço, oh meu Deus, preço, cardápio. Cara, a gente tem parte de localização, tô pensando em um fluxo aqui, enfim, de atendimento. Além disso, a gente tem, por exemplo, enfim, cara, putz, é muita coisa que tem aqui dentro de entrega de valor. Não somente responder dúvidas, mas sim gerar valor suficiente para o cliente e aumentar o nível de consciência dele. Lembra da pirâmide? Basicamente, vocês conseguem fazer a escala da pirâmide nesse cliente com o chatbot. Vocês conseguem aumentar o nível de consciência dele, né? Ou o cliente do seu cliente que seja. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é tudo está atrelado, sabe? Tipo aquela base que a gente passou na primeira live, de você entender sobre o cliente, sobre o produto, de você entender sobre a tua persona, sobre o avatar, de você desenvolver tudo isso. Aqui, gente, é uma simples implementação de um serviço. Deixa eu ver o que o Anthony mandou aqui. Não tem que vender o serviço, tem que vender a transformação que o cara vai ter com aquilo, exatamente. Pode falar que não vendo o serviço, mas sim economia de tempo. O cara não está pagando o serviço, está pagando para ganhar tempo. Exatamente, cara, exatamente. Na verdade, cara, se a gente for parar para pensar, né, por que o cliente ele paga um gestor de tráfego, é para gerar mais demanda para o negócio, é meio óbvio, né? Só que o que a galera quer vender é porque eu entrego relatório, é porque eu faço não sei o que, eu faço não sei o que das contas. Enfim, aí agrega um monte de coisa que o cliente não quer, assim, ou ele nem quer saber muitas das vezes, porque o cliente quer o resultado, cara. Ele quer saber do resultado, ele não quer saber de se tu vai virar mortal para frente ou para trás, então ele quer saber de quanto que tu vai colocar no bolso dele. E ponto, cara, é isso. Isso é uma coisa que eu estou quebrando na cabeça. Cara, isso aqui a gente entra depois. Mas dá para fazer 100% automático. Ou, por exemplo, se tu vai programar esse bot numa ferramenta de automação, por exemplo, o N8N da vida, o N8N ele pode fazer a requisição e ver se a agenda está ou lotada, né, ou verificar quais horários disponíveis, quais horários aquela agenda tem disponível no dia tal, por exemplo. E aí tu consegue fazer uma requisição para fora e entender, enfim. E aí você passa as opções para o teu cliente. É um pouco mais complexo, mas dá para fazer. A gente já fez aqui esse flow automatizado. Mas na maioria das vezes, o que acontece? Como 98% dos brasileiros não tem gestão de agenda, o que a gente faz? A gente manda direto para o cliente. 98% das pessoas não controlam a agenda, por incrível que pareça, galera. Então, enfim. Enfim, e o último ponto aqui, né, é a parte de humanização. Então, tanto a IA fazer um atendimento de qualidade, quase, vou colocar quase, tá?
que é fora da LGPD falar que é um humano, né? A IA falar que é um humano. Mas quase sendo um humano, e depois ela passa para um atendimento, se necessário, tá? Nem sempre é necessário. Então, basicamente, aqui são três pilares, né, para vocês montarem a IA de vocês, né, e entregar de fato esse resultado, né? No caso, entregar o produto, tá? Então, aqui a gente está falando de entrega do produto. Agora, falando um pouco de venda, né, aí a gente vai entrar em outra instância, né, de estratégia de vendas, como conseguir o primeiro cliente, como ir atrás dos primeiros clientes, enfim. E aí eu vou passar algumas ferramentas para vocês fazerem isso também, né, que vai facilitar, né, para vocês venderem tudo isso. Mas eu vou pegar, eu acho que na próxima live, vou pegar um exemplo real, que a gente vai definir, a gente define o segmento junto, e a gente vai começar a prospectar junto, tipo assim, em live mesmo. A gente pega ali, passo a passo, cara, vamos prospectar, sei lá, clínicas odontológicas. Cara, a gente vai começar a prospectar clínica odontológica, a gente vai montar todos os scripts aqui na call, vou passar todo o material para vocês. E aí, se vocês quiserem, se replicam aí na cidade de vocês para a clínica da cidade de vocês. Ou, enfim, ou para outro nicho, né? Mas é só replicar e trocar as variáveis ali, basicamente. Show. Tá, beleza, galera. Então, aqui é uma coisa que eu quero que vocês façam, cara. Falando, antes da gente entrar em comercial aqui, estratégias comerciais, vou colocar aqui de primeiro cliente, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a parte de plano de ação, tá? Cara, o que vocês vão fazer? Escolher um nicho. Então, aqui, cara, não seja genérico, tá? Não escolha, tipo assim, sei lá, o que eu falo para não ser genérico? Não escolhe, tipo, restaurantes de forma aberta. Escolhe um micro nicho primeiro. É aquilo que a gente tinha falado, né? Um subsegmento. Então, por exemplo, não vai pegar lá, sei lá, restaurantes. Pô, tem tanto tipo de restaurante, tá? Então, por exemplo, pega, por exemplo, aqui, sei lá, oficinas mecânicas. Ou, sei lá, clínicas odontológicas. E aí a gente vai desenvolvendo em cima disso aqui, tá? Então, qual que é o plano de ação de vocês? Primeiro passo, cara, escolhe um nicho, tá? Escolhe um nicho para vocês prospectarem. Dois, a gente vai fazer um mapeamento de 20 empresas dentro do Google Maps. Eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. E terceiro, a gente vai fazer uma coisa chamada cliente oculto nessas empresas. E em quarto, a gente vai abordar essas empresas. E aí a gente tem aqui scripts, né? Então eu vou passar esses scripts aqui para deixa deixar aqui em cima, senão vai confundir vocês. Então aqui a gente vai passar por scripts. Aí aqui a gente tem ligação, WhatsApp e Instagram. Tá? E aí aqui a gente tem um outro negocinho chamado cadência. Eu já explico isso aqui também para vocês. Beleza, então, cara, primeiro passo aqui, plano de ação da próxima semana. Cara, se alguém executar isso aqui, cara, e não tiver resultado, puta merda, sério mesmo. Tem alguém aqui que vai se comprometer e falou, não, cara, eu vou executar isso aqui, o que está sendo passado eu vou executar. Tem alguém que vai fazer isso? E falar na moral mesmo, senão alguém aqui vai fazer, não, cara, eu vou pegar esse plano de ação aqui e vou executar. Se eu tiver resultado, a gente escala. Beleza, então, Antônio, tu vai vender o quê? Faz tráfego? Beleza, Igor, tu vai vender o quê? Arthurzão, só mete a cara. Não fica com medo, não. Fica tranquilo. Cara, gerar resultado para cliente a gente consegue, Arthur. Eu te ajudo do lado de cá, meu cara.
Beleza, fechou. Boa, fechou, Eric. Cara, escolhe um desses segmentos, tá? Não escolhe os três. Não pega os três segmentos, pega um só. E especializa em um segmento. Por isso que eu coloquei. Escolhe um nicho aqui, né? Um nicho. Só um. Não precisa mais de um. Porque lembra que a comunicação de vocês ela precisa ser segmentada. Se vocês têm duas ou três comunicações, vocês não conseguem falar com ninguém. Por isso que é tão importante da segmentação na comunicação e no nicho, tá? Tá, beleza, fechou. Então, Anthony, cara, mete bala. Qual segmento que tu vai prospectar, Anthony? Tu já tem mapeado aí ou vai mapear? Beleza, fechou, perfeito. Top. Tá, beleza, galera. Então aqui, primeiro ponto, escolham um nicho, tá? Só um nicho. Não precisa de mais de um nicho, tá? Sejam específicos na comunicação de vocês. Segundo ponto, a gente vai começar a mapear essas empresas dentro do Google. E como que a gente faz isso? Eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês aqui agora. Vamos lá. Compartilhar a tela aqui e bora. Pessoal, vamos lá. Bom, primeiro ponto aqui para vocês encontrarem as empresas. Eu vou pegar um exemplo aqui de clínicas de estética, tá? Cara, anota aí, velho. Anota aí que isso aqui não dá para explicar e anotar ao mesmo tempo para vocês. Beleza, então vocês vão vir aqui dentro do Google Maps, né? Vocês podem prospectar por outros canais depois também, mas o que eu recomendo, né? Geralmente as empresas de Google Maps, elas têm uma demanda, uma geração de demanda para o WhatsApp, tá? Geralmente é bem comum, tá? Então, geralmente as empresas que estão no Google Maps, elas têm geração de demanda para o WhatsApp. É porque elas dependem, né, de um contato via WhatsApp. Por exemplo, o cara não vai procurar aqui dentro do Google Maps, sei lá, tênis 41 da Nike. Pô, não faz sentido nenhum. Né? O cara vai procurar, sei lá, uma loja de tênis. E aí a loja de tênis precisa de um atendimento comercial lá na ponta. Então, por isso que eu falo, as empresas que estão dentro do Google Maps é muito mais fácil, né, de você vender um chatbot ou coisas do tipo. Mas, ainda assim, acaba sendo bem simples de você prospectar outros tipos de empresa também. Ainda mais sendo da tua cidade. Então, vou pegar aqui, por exemplo, clínica de estética. Então, por exemplo, aqui vai achar algumas clínicas que estão ao meu redor. Beleza. Então, aqui dentro eu tenho, por exemplo, essa Gil Laser, né? Então, aqui tem um anúncio patrocinado. Aqui você tem a doutora Tatiane. Vou pegar essa aqui. Tá, beleza. Ó, a doutora Tatiane, cadê o Anthony? Ó, Anthony, tu vai ver na landing page, a doutora Tatiane não tem uma landing page conectada dentro do Google. Entende? Assim, são coisas bem simples, cara, que às vezes eu olho e falo, cara, não é possível, mano. Não é possível, sabe? Tipo, meu Deus. Caraca, parece que não faz sentido nenhum o que eu tô vendo aqui, entendeu? Por exemplo, se eu pegar esse número de telefone aqui e colar dentro do Google, vamos ver o que eu acho, o que eu encontro. Por exemplo, aqui, ó, apaga o 9, coloca um traço. Ó, então aqui eu achei basicamente o CNPJ. Estão vendo aí? Eu só colei o número de telefone, cara. Vamos ver se bate, né? Então, no caso, 10 mil reais, beleza. Então aqui você pode ver e ver o quadro societário aqui depois também dessa pessoa, né, para ver quem é o dono, né, dessa empresa. Cadê o quadro societário daqui, cara? Ah, beleza, vou pegar o CNPJ aqui que é mais fácil. Você pega o CNPJ aqui e vem aqui, ó, em Fazenda Consulta CNPJ. Beleza. Abre aqui o emissão de comprovante, cola o CNPJ, dou ali o check do ser humano. Ah, beleza. Então aqui, ó, Tatiane Graciete Estética Inovadora LTDA. Beleza, aqui tem um número de telefone, aqui você tem um Gmail, então você pode prospectar tanto por esse Gmail, tanto por esse telefone, mas a gente vai um pouquinho mais a fundo ainda, tá? Por quê?
Porque aqui a gente descobriu o nome, basicamente, da dona, né? No caso aqui é o próprio nome da estética. Isso aqui é bem comum de acontecer, mas isso aqui pode acontecer, tipo assim, cara, você pode fazer para qualquer tipo de empresa. Você pode fazer para contabilidade, oficina mecânica, etc., que não tem o nome da pessoa dentro, né, do nome do negócio. Por exemplo, se fosse sei lá, uma oficina mecânica, isso aqui, da mesma forma eu teria descoberto o nome do dono. E aí você não liga lá no lugar, por exemplo, se for uma prospecção por ligação, falando assim, eu quero falar com o dono da oficina mecânica do Zezinho. Cara, você acha que vão passar o telefone pro dono? Claro que não, cara. Agora, se você liga lá, vamos supor, se fosse, sei lá, estética inovadora, não tivesse o nome da Tatiane aqui. Você liga lá na estética inovadora. Oi, sei lá, secretária, tudo bem? Como é que você tá? Cara, tô tentando falar com a Tatiane aqui, ela tá por aí? E aí, espera a resposta. Porque, cara, parece que você já é íntimo da pessoa. Porque você já conhece, aliás, você já falou o nome da pessoa no teu script. Então, é muito, muito difícil alguém não passar pro dono nesses casos. Tá? A não ser que a pessoa não esteja, etc. E aí você vai contornar essa objeção, mas, enfim, vou passar um scriptzão para vocês depois. Tá. Beleza, então aqui a gente tem, por exemplo, um lead para o Anthony. Isso aqui é um lead quentíssimo para o Anthony. Por exemplo, a gente tem o número de CNPJ, a gente tem o endereço eletrônico, né, no caso aqui o e-mail, tem o telefone, e aí você pode fazer o quê? No caso, se o Anthony fosse vender um chatbot, o que daria para fazer? A gente pode, por exemplo, mandar uma mensagem lá no WhatsApp desse estabelecimento e ver como que é o atendimento. Simplesmente. Manda uma mensagem lá, fala, tudo bem e tal, eu quero agendar. Aí você vai anotar vários pontos de melhoria desse atendimento. E aí, por exemplo, deixa passar 1 ou 2 dias, monta um plano de ação para resolver esses problemas, e aí você vai ligar. Tatiane, cara, tudo bem? Vamos supor que você tenha tido um contato com ela. Tatiane, tudo bem? Cara, eu fiz um atendimento oculto, basicamente eu entrei em contato com vocês, passei pelo WhatsApp de vocês, mas eu identifiquei várias melhorias aqui para o WhatsApp de vocês, só que tudo isso aqui que eu anotei dá para fazer de forma automática. Quando que a gente pode marcar uma reunião? Eu tenho horário amanhã às 15 ou eu tenho horário na sexta-feira às 18. O que foi melhor para ti? Cara, você está simplesmente gerando valor para o negócio. Não faz sentido a Tatiane falar assim para você, não, muito obrigado. É muito difícil, cara. Muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Então, prestem atenção porque isso aqui dá para conectar para qualquer tipo de negócio. Tá? E aí, cara, falando ainda, né, sobre Google Maps aqui, mapeamento de empresas dentro do Google Maps, né, a gente tem uma ferramentinha chamada Phantom Buster. Anota essa daí, que essa é braba. Aqui, ó, Phantom Buster. Calma aí, essa. Que é tipo um fantasminha aqui. Cara, vocês podem simplesmente pegar um trial, né, de 14 dias. E aí, o que vocês vão fazer? O que o Phantom Buster tem? Cara, ele tem uma ferramenta dentro dele que se chama Google Maps Scrapper. Que é isso aqui, ó. Google Maps Search Export. Então, por exemplo, você vai prospectar clínicas odontológicas. Agora, clínica odontológica. Beleza. Você vai copiar esse link aqui de cima e vai colar lá dentro do Phantom Buster. Ele vai puxar automaticamente a região que você está selecionado, porque ele puxa tudo pela URL aqui, ó. Por exemplo, ó, se eu der um zoom out, ó, ele já mudou as coordenadas, tá vendo? Se eu der mais um zoom in aqui, por exemplo, ó, ele está mudando, tá vendo? Então, isso aqui, simplesmente, você vai copiar. Eu quero prospectar em Curitiba. Beleza. Vamos prospectar em Curitiba. Tá. Aí, eu vou pegar aqui esse link, vou colar dentro do Phantom Buster lá, e ele vai exportar os primeiros resultados, ou, sei lá, os 50, 100 resultados da pesquisa, e já vai separar para vocês numa listagem com nome, e-mail, telefone, informações que estão ali dentro do Google Meu Negócio, e já vai filtrar tudo para vocês. Então, é simplesmente uma ferramenta que faz a prospecção, né, toda a listagem da prospecção de forma automática. Pedro, mas eu tenho que pagar essa ferramenta? Não. A cada 13 dias, você vai lá, cancela a tua conta e abre uma nova com e-mail novo. Pronto, acabou. Pedro, mas como é que eu faço para criar uma conta nova com e-mail novo? Só colocar um ponto entre algum lugar do e-mail de vocês. Por exemplo, se o meu e-mail fosse pedro, sei lá, escritório.com, sei lá, ou Pedro, vamos colocar assim, pedro, gmail.com.
Se eu colocar p.edro@gmail.com, esse e-mail é chamado de alias. Um alias, ele é um e-mail como se fosse novo para o banco de dados, mas chega a mensagem no teu e-mail também. Deu para entender, gente? Isso aqui, cara, pouquíssima gente sabe. Pouquíssima gente sabe. Só para quem, acho que para quem trabalha com e-mail marketing, no caso eu trabalhei muito tempo com e-mail marketing, e eu sei disso porque, cara, é bizarro, mano. É bizarro. Isso aqui é, tipo assim, tu consegue ficar, exatamente, é um subdomínio do e-mail, basicamente isso daí, Hunter. Mas pouquíssima gente sabe disso, cara. Pouquíssima gente sabe. Então, quando vocês quiserem ficar criando conta trial em alguma coisa, cara, é só simplesmente colocar um ponto em algum lugar do e-mail de vocês, que o e-mail de confirmação vai chegar no e-mail normal, tá? No e-mail padrão de vocês. Então, vai chegar como se fosse aqui um e-mail, vamos supor, vai chegar um e-mail de confirmação para eu criar uma conta trial. Ele vai chegar no pedro@gmail.com. Ele não vai chegar no p.edro@gmail.com. Porque ele é um e-mail aliado ao principal. Top, né? Boa, isso daí é massa, eu já usei essa ferramentinha de criação, né, de Gmail, é muito boa. Tem uma outra também, depois eu mando para vocês. Tá, beleza, gente, enfim, voltando aqui. Então, o Phantom Buster, ele serve para você fazer esse scrapping, né, digamos assim, dos leads aqui de dentro do Google Maps. Uma outra ferramenta, né, caso o seu lead ele não esteja dentro do Google Maps, né, vamos supor, eu vou prospectar um e-commerce. Cara, o e-commerce ele não está dentro do Google Maps. Tá, então como que eu prospecto um e-commerce? Cara, tem uma ferramenta chamada Apollo. Apollo.io. Alguém já ouviu falar? Deixa eu fazer um login aqui só. Alguém já ouviu falar do Apollo? Não? Enfim. Cara, aqui dentro do Apollo, cara, Apollo é uma ferramenta de prospecção, de listagem, de prospecção. E vocês conseguem fazer, cara, muito filtro aqui dentro. Muito filtro aqui dentro. Então, por exemplo, se eu for prospectar, eu quero prospectar aqui, deixa eu dar um clear aqui, peraí. Então, por exemplo, eu vou prospectar e-commerces, tá? E-commerces de, sei lá, eu vou pegar um exemplo aqui do Anthony, tá? Acho que é um exemplo fácil aqui, que se encaixa e também agrega para vocês. Por exemplo, eu estou vendendo landing page. Tá, cara, como que eu vou filtrar e como que eu vou captar alguém que compraria o meu serviço? Cara, tem uma segmentação muito massa e essas ferramentas, elas estão muito avançadas, cara. Tipo, papo reto mesmo. Elas estão muito avançadas. Então, tanto tu consegue fazer, por exemplo, um filtro hoje com uma IA, né, que eles têm aqui dentro, você pode jogar dentro da IA e a própria IA já acha, né, a tua persona ideal aqui dentro, ou você pode simplesmente vir aqui na parte de tecnologia, por exemplo, e eu posso filtrar todo mundo que usa WordPress. Então, todo mundo que usa WordPress aqui, eu posso filtrar. .org.com, sei lá, WordPress.com, cadê? No caso aqui, deixa eu ver se ele puxa Elementor também. Eu acho que não, mas... Não puxa. Mas, enfim, todos os sites conectados ao WordPress, por exemplo, Anthony, você conseguiria puxar aqui dentro. Então, aí, no caso, você vai ter que segmentar, né? Enfim, por exemplo, aqui, para localização, né? Você conseguiria, por exemplo, vir aqui, eu quero prospectar, cara, só Brasil. Beleza, prospecta Brasil, sei lá, quero pequenas e médias empresas, né? Então, quero, sei lá, empresas que tenham de 11 a 50 colaboradores. Então, você tem mais uma cacetada de gente aqui. E aqui eu já estou puxando, por exemplo, as pessoas que já trabalham dentro dessas empresas aqui. Então, por exemplo, eu não quero falar, sei lá, com o diretor de conteúdo e curador, cara. Eu quero falar com quem? Quero falar com o dono, quero falar com o CEO, com o diretor. E aí ele pode vir aqui e colocar CEO, diretor, você pode colocar aqui, por exemplo, fundador, que é o fundador. Então, tá vendo que a lista ela vai diminuindo de cada vez mais aqui? Então, por exemplo, vou pegar uma visualização aqui que eu fiz para um colega meu, que ele ia prospectar streetwear, cara. Deixa eu achar a lista dele aqui. E ele ia prospectar streetwear, só streetwear,
e-commerce de streetwear. E aí a gente fez uma segmentação tão parruda aqui dentro, né? Aliás, a IA fez essa segmentação. Então a gente desenhou um próprio. Isso, exatamente, isso é só para e-commerce. Esse aqui é e-commerce de roupa streetwear. Tipo, não é um e-commerce de roupa qualquer. Então a gente pegaria, por exemplo, só streetwear dentro do Brasil. Entendeu? Chama Apollo, galera. Vou mandar para vocês. Só que o mais importante aqui, claro, que as ferramentas elas ajudam muito, tá? Elas ajudam demais. Só que o ponto não é somente a ferramenta, galera. É você saber prospectar da forma correta, tá? E aí a gente vai passar um pouquinho sobre isso também. Eu posso passar alguns scripts aqui para vocês, né, de prospecção também. A gente está falando aqui de prospecção ativa, na verdade, né, que a gente vai até o cliente. Mas vocês podem facilmente também conectar, né, um fluxo de prospecção passiva também. No caso, você já tem a segmentação do cliente. Então, por exemplo, se eu pego, sei lá, uma lista com 20 mil pessoas, 20 mil empresas, e eu tenho um e-mail dessas 20 mil pessoas, cara, simplesmente eu posso segmentar lá dentro do Meta Ads. Nossa, mas está muito forte. Posso segmentar lá dentro do Meta Ads, cara, anunciar só para essas 20 mil pessoas, para essas 20 mil empresas segmentadas. Então tem muita ideia assim que a galera não utiliza. Eu não sei o porquê que o pessoal não utiliza. Parece que querem sempre ir para o caminho mais difícil, cara. Hoje dá para você fazer a segmentação também. E aí a última das formas aqui, né, entre essas que a gente falou, entre você prospectar no Google Maps, que é a primeira, tá? Você prospectar pelo Apollo, que é criando lista aqui dentro, ultra segmentada. A gente tem uma terceira opção, que é uma forma um pouco mais, talvez em massa, eu diria em massa, tá? Que é você usar o próprio Consulta Plus, né? O Consulta Plus aqui dentro, né, só para vocês entenderem do que eu estou falando, o Consulta Plus vocês conseguem gerar lista de CNPJ. Por exemplo, aqui eu tenho 160 créditos, né? Ou seja, eu consigo fazer 160 extrações. Então, por exemplo, aqui, eu venho aqui em lista de empresas, pesquisar empresas, e aí eu quero pegar empresas, né, que sejam mais antigas, né? Então, eu quero pegar, sei lá, de 1 do 1. Oh, meu Deus. 1 do 1 de, sei lá, 2010, vai. Empresas mais antigas aqui. Até, sei lá, 12 do 12 de 2020, vai. Empresas com pelo menos 5 anos, entre 10 e 5 anos de criação. Na verdade, tem um pouco mais, né? 2010, 15 anos. Tá, beleza. Eu vou prospectar, por exemplo, só Paraná, e eu quero as empresas de Curitiba. E aqui, eu quero, CEP não precisa, mas o porte da empresa, posso colocar MEPP, né? No caso, microempresa simples, né? Capital social, quero empresas que tem um capital integralizado de pelo menos, sei lá, 15 mil reais. Ou seja, para o cara abrir, né, a empresa, ele tem que ter pelo menos 15 mil reais integralizado. E a capital social não precisa, máximo, né, no caso. Natureza jurídica é onde a gente vai entrar. Então, a gente vai pegar, por exemplo, CNPJ, Odonto Company. Sei lá, a primeira que vem na minha cabeça. Aqui, ó, Odonto Company. Mas a gente nem vai usar o Odonto Company, tá? É só para a gente pegar o KNAI aqui embaixo. Você pode jogar na IA também, né, no caso. Vou jogar no Gemini aqui. Qual o KNAI? Oh, meu Deus, sai. Qual o principal KNAI utilizado em clínicas de odontologia? Só para a gente pegar o principal KNAI aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, então é esse aqui, ó, 8630. Aqui, ó, atividade odontológica. Pô, mais óbvio que isso aqui é impossível. Não, aqui não é. Aqui embaixo, ó. Beleza, então já puxou o KNAI aqui. Aí, obrigatório e-mail, sim. Obrigatório telefone. Exclui contabilidades. Então, já excluo as contabilidades. E exclui comprados, né? Então, posso colocar aqui lista de odonto Curitiba PR. Pum, beleza. E dou um salvar. Tá. É 10 anos o máximo aqui. Então, aqui é 12, aqui é 12. Aí, pronto. Oh, meu Deus. Máximo 10 anos? Caraca. Então, 2015 aqui. Vai. Beleza. Então, aqui eu puxaria, né,
Ó, então aqui a gente encontrou 216 empresas, ou seja, 216 CNPJs de Curitiba que são clínicas odontológicas. E aí tu pode, por exemplo, pegar essa listagem aqui. Vou diminuir um pouquinho, ó, 2018, vai. Vou exportar. Ó, então aqui 87 contatos. Vou adquirir essa lista, vou comprar essa lista aqui. Então aqui vocês podem ver, ó. Então já peguei escolas de dança para fazer a segmentação para um cliente. Já peguei apicultores, cara. Dá para fazer também para quem trabalha com. Para quem é apicultor, tipo, pô, é uma segmentação cabuloso. Então eu peguei isso aqui para fazer lookalike para um cliente na época também. Enfim, e aí ele vai estar disponível aqui. Na hora que ele ficar disponível, você vem aqui e baixa essa lista. Dessa listagem aqui, cara, dá para fazer muita coisa. E aí a gente tem duas formas de prospecção com essa lista aqui, tá? A gente tem a primeira forma, que seria... Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. De vocês prospectarem de forma mais manual, né, entrando em contato, vamos supor aqui, um a um com essa lista. Deixa eu abrir aqui. Tô abrindo já. Lista de odonto, tal, beleza. Aí, Mac, abre esse trem logo. Aí, gente, tá abrindo. Meu Mac tá lento aqui. Tá, beleza, aqui, ó. Cacete, o tamanho da lista. Estão vendo aí? Acho que deu uma travada, mas acho que vai dar pra ver. Enfim, beleza. E aí você vai ter, por exemplo, essa lista e você vai limpar um pouco dessa lista aqui, né? Então, por exemplo, aqui você tem os nomes fantasias, e-mails, etc. E geralmente esses telefones aqui, de empresas locais, cara, na maioria das vezes, ou eles colocam o telefone do dono, tá? Ou eles colocam o telefone do estabelecimento. Se vocês tiverem um pouquinho de sorte, né, ou o segmento que vocês escolherem, vocês vão conseguir o telefone direto do dono. E aí, cara, vocês podem trabalhar, que é o que a gente chama de prospecção massiva. Então, vocês podem pegar essa lista aqui, né, de pessoas, por exemplo, aqui eu tenho 90 empresas, e fazer disparo massivo. Então, por exemplo, eu vou pegar todo mundo aqui, vou pegar um plugin, né, que é o WA Sender, e você pode programar para enviar, por exemplo, 20, 30 mensagens por dia usando o seu WhatsApp, né, com uma abordagem, né, ali dentro do próprio WhatsApp. Por exemplo, aí eu posso mostrar, enfim, a cadência para vocês depois, mas geralmente eu mando, sei lá, um oi, tudo bem? E espero a pessoa responder. Por quê? Porque se eu mando um textão de primeira instância, cara, ninguém vai me responder. Aí beleza, a pessoa respondeu, pô, cara, tudo bem, olha, eu trabalho com isso, assim, assado, analisei o seu negócio aqui por X, Y, Z. Cara, posso te mandar uma lista aqui, os principais pontos de otimização? Pode, beleza. Aí que tu vai abrir, vai achar os pontos de melhoria, etc. Então, isso tanto funciona, cara, para qualquer venda de qualquer serviço, cara, de qualquer serviço. E como vocês vão fazer isso aqui em massa, né, nesse cenário, cara, sei lá, vamos supor, a cada 200 empresas, tu vai conseguir pelo menos umas 5, 6 reuniões marcadas, tá? Pelo menos 5, 6 reuniões marcadas. Deu para entender? E é uma forma de você prospectar também. Então, se vocês quiserem, eu mando essa listinha aqui para vocês depois lá. Enfim. Beleza. Galera, alguma dúvida até aqui? Então, vocês já têm um planinho de ação. Vou, cara, vou passar sim. Vou colocar lá depois. Eu estou pensando como que a gente pode melhor aproveitar essas lives aqui também. Por exemplo, se eu trago um conteúdo passo a passo, igual tipo o que eu estou mostrando para vocês aqui na prática mesmo, de como é que faz, de como é que procura, de como é que acha as ferramentas, ou se eu trago conteúdos um pouco mais macros e aí depois a gente vai aprofundando, né? Por exemplo, a gente vai segregando o conteúdo, enfim. Um dia a gente fala só de script, enfim. Já paguei com isso, entregou 10%. É fogo, mano. É fogo, é fogo. Cara, na minha opinião, só o conteúdo da live passada, putz, é muito bom, na moral.
Só que, galera, vamos para uma sessãozinha rápida de perguntas frequentes, então. Só recapitulando aqui, então, para vocês pegarem esse planinho de ação aqui e executarem, tá? Cara, primeiro, escolhe um nicho para vocês prospectarem. Beleza. Escolheu o nicho, semana que vem a gente já faz uma próxima live aprofundando em script de prospecção daí. Ou eu antecipo e já mando para vocês mais ou menos o modelo do script de prospecção ali via ligação e via WhatsApp. E aí vocês se viram. E uma coisa chamada fluxo de cadência, tá? Que é importante vocês entenderem também. Por exemplo, não adianta nada vocês mandarem uma mensagem só. Cara, geralmente a gente separa a cadência em mais ou menos 5 dias, tá? Por que 5 dias? Porque, cara, não é toda segunda-feira que o dono de negócio vai te atender. Né? Então, por exemplo, você vai ter segunda, terça, meu Deus, quarta, quinta e sexta. E sábado. Sábado eu utilizo para criação de lista, criar lista. Segunda, para envolvimento. Por exemplo, eu vou lá no negócio do cara, curto um post, comento, X. Na terça-feira, eu ligo, manhã, aqui, ligação, manhã e tarde. E também WhatsApp, de manhã e de tarde. Quarta-feira, mesma coisa. Por quê, gente? Porque basicamente isso aqui é muito importante para vocês progredirem. Como é que tá errado isso aqui? Pô, merda. Aqui, ó. É muito importante para vocês progredirem na cadência de vocês. Beleza, aí aqui eu dou um respiro e aí depois eu tento contato de novo com esse cara na sexta-feira. Um respiro. Cara, se você monta uma lista, por exemplo, de 50 pessoas, não precisa de muita gente, tá, galera? Aqui dentro do Outbound, se você tem uma lista de 50 pessoas, a gente consegue mais ou menos, tá, vou falar numa média aqui, 40% de contato com o dono, ou seja, dessas 50 pessoas, quase, basicamente, enfim, 20% a gente consegue contato com o dono. Dessas 20 pessoas aqui, vocês vão conseguir mais ou menos 20% de reunião. Então, no caso dessas 20 aqui, 20%, então vocês conseguem marcar 4 reuniões. Se o produto fizer sentido, vocês conseguem converter aí, sei lá, 1 ou 2 vendas dessa galera aqui. Porque é uma coisa muito segmentada, muito, muito, muito específica. Então, por exemplo, 1 ou 2 vendas de um ticket de 2 a 4 mil reais. Vocês têm aí pelo menos entre 2 a 8 mil reais por mês. Depende do ticket, tá? Por isso que tá um target bem, uma janela bem aberta, tá? Cara, isso a gente tá falando de vocês prospectarem 50 empresas por semana. 50 pessoas por semana. Não precisa mais que isso aqui. Se o produto for bom, se a oferta for boa, se vocês souberem gerar valor, esquece. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E ainda mais fazendo, tipo assim, pega o passo a passo da live passada, escolhe um nicho, mapeia a persona, monta a lista, seja usando o Phantom Buster, seja usando o CNPJ.plus, ou seja usando, por exemplo, o Apollo. Beleza, montou 50 empresas, aí a gente vai progredir para os scripts de venda, ou, perdão, scripts de prospecção. Conseguiu marcar as reuniões, aí a gente vai progredir para os scripts de fechamento. E aí, dos scripts de fechamento, cara, esquece. Aí é só empurrar a bola pro gol. E se o cara tá numa reunião contigo, fez uma reunião com você, você conseguiu agregar valor, né, numa primeira reunião, nossa. ChatGPT Plus também faz scrapping. É verdade, bem lembrado, cara. Bem lembrado. ChatGPT também faz scrapping, tá? É que eu gosto um pouco mais do manual, tá, Antônio? Às vezes o GPT dá uma viajada, cara. Ainda prefiro usar o Apollo. O Apollo cria as listas de forma bem segmentada. Vai estar gravado, sim. Cara, eu quero muito trazer um conteúdo sobre criação de oferta para vocês, mas é muito aprofundado. Muito, muito. Mas assim, é bizarro, velho. Aí a gente teria que separar pelo menos aí, sei lá, umas 2 horas e meia, 3 horas falando só de oferta, é muito cansativo. É mais fácil eu ir separando os conteúdos para vocês executarem de fato, sem teoria, sabe? Pela semana. Tá, galera, vamos para as dúvidas então. Depois eu vou preparar o material complementar disso aqui, eu mando até amanhã, tá?
vou separar os scripts de prospecção, etc. Cara, eu quero ver vocês tendo resultado, cara. Isso que importa para mim, velho. É literalmente, cara, a gente tá em 20 pessoas aqui. Mas eu quero que, cara, os 20 que estejam aqui tenham resultado. Eu só preciso do comprometimento que vocês vão executar isso aqui. Só isso, cara. Só isso. Só isso. Mais nada. Todo passo a passo. O Arthur tinha comentado, não tenho medo de não gerar resultado. Cara, eu tô comprometido contigo, mano. Ah, tá, eu consigo prospectar, beleza? Eu te ajudo a entregar, velho. Eu te ajudo a montar o chatbot, se for preciso. Tu entra na call aí, a gente desenvolve, por exemplo, o mapa ali, pega na prática, aí tu vira case, entendeu? Tu vira case. A gente pega um cliente, sei lá, o Arthur fechou um cliente, tá, beleza. A gente pega o cliente do Arthur e desenvolve toda a estratégia do cliente do Arthur e entrega resultado. Ah, o Igor começou a implementar, não teve resultado. Cara, traz para qual que a gente vai resolver. O que eu quero que vocês entendam, galera, é tipo assim, pô, eu tô realmente comprometido com vocês mesmo. Pô, enfim, eu quero que vocês sintam essa parada de, pô, tem alguém que tá comprometido comigo e vai fazer por onde? Se vocês se comprometerem a fazer, a prospectar, que é a primeira etapa, eu ajudo vocês a entregar. Isso eu tô dando mastigado ainda. Eu já sou programador, tenho experiência em automações, vou usar seus métodos para vender. Cara, mete bala, mete bala. Se já é programador, já tem experiência, já sabe como é que funciona o fluxo. Cara, mete bala, mano. Isso que eu ia comentar, gostaria de mais conteúdos mão na massa. Algo pra gente fazer. Cara, mas é isso aqui que eu tô passando, pô. É escolher um segmento, é escolher, mapear pelo menos 20 empresas ali, faz um cliente oculto, identifica as oportunidades de negócio, mapeou tudo isso, deixa tudo documentadinho, cara, tu vai entrar em contato com a pessoa e vai mostrar para ela, fulano, cara, eu tenho uma lista aqui para você de todas as melhorias do seu... Cara, vocês podem vender até melhoria de Google Meu Negócio, cara. Empresas que não têm Google Meu Negócio bem otimizado. Sabe aquela ficha do Google lá? Pô, tem gente que paga caro por isso. Assim, mas que não seja caro, vai, mas, por exemplo, se vocês venderem uma implementação a R$ 1.500 para o cara e falar para ele, cara, você vai ficar, sei lá, de forma perpétua aparecendo aqui no Google quando alguém pesquisar pizzaria perto de você, por R$ 1.500, enfim, o cara parcela em 12 vezes sem juros ali, boa. Fica muito barato. O que vocês precisam entender é o que não vende, aliás, né? Não é o produto que vende, sim a oferta e como vocês estão expondo isso. Vamos juntos, tá? Pedro, em questão do chatbot, você acha que vender antes de ter o produto ou ter o produto em mãos para apresentar é mais importante? Cara, o chatbot é interessante você ter pelo menos uma prévia, sabe? Tipo assim, por exemplo, o cara marcou a reunião com você, cara, com um prompt você monta um chatbot na Laila, por exemplo. E aí você pode. Pô, deixa eu ver se dá tempo aqui. Será que bom, se a minha esposa não chegar daqui em 5 minutos, eu dá tempo de mostrar para vocês. Vamos lá. Deixa eu abrir a tela aqui, vou mostrar para vocês como é fácil, cara, montar um bot na Lila. Calma aí, deixa eu logar na minha conta aqui. Boa, boa, boa. Ah, tá aí, Gica? Peraí, deixa eu abrir aqui. Ah, cara, o problema é que mostra muita informação sensível aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra conta limpa aqui. Calma aí, galera, rapidão. Cara, pior que tem muita informação confidencial aqui nessa conta, não vai dar para abrir para vocês.
Mas vamos fazer o seguinte, eu vou, enfim, se vocês animarem, o que que eu faço? Eu crio um vídeo no YouTube aqui com uma conta nova, mostrando como que cria o chatbot, Igor, lá dentro da Laila com um prompt, cara. E aí tu vai chegar na reunião e mostrar pro cara. Cara, me manda mensagem nesse número aqui e veja como é que funciona. O cara, é exatamente isso que eu vou implementar no teu negócio, mas de uma forma muito melhor. Isso aqui, cara, eu fiz, sei lá, em pouco tempo, só para te apresentar e te mostrar de fato na prática. Então, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, entende? Vocês não precisam fazer algo complexo. Vocês só precisam mostrar de fato algo sólido para o empresário, entendeu? Ainda mais quando for chatbot, tá? Principalmente chatbot. Principalmente. Só que é muito fácil de criar isso, entendeu? Pedro, que tipo de produto posso vender além de chatbot? Cara, a gente falou isso na live passada. A gente tem, por exemplo, tráfego pago, né, que tu pode vender implementação e com mensalidade. Tu tem serviços diversos dentro do digital, entre edição de vídeo, que é uma baita oportunidade, copywriting, você ser um copywriter, né, escrever. Qual que é a função de um copywriter, né? É desenvolver textos persuasivos de alta conversão para empresas. Só que, cara, com a IA, hoje em dia, galera, é muito de boa assim, de vocês desenvolverem em qualquer um desses papéis, entendeu? A não ser que precise de uma habilidade muito específica, por exemplo, design. Design necessita de habilidades específicas. Ainda que tem IA que cria isso, mas enfim, pô, a IA, cara, veio para facilitar a vida de quem é fazedor. Anota essa. A IA veio para facilitar a vida de quem quer fazer acontecer. Por quê? Porque, cara, não tem imbecil. Tá entendendo? É por isso que é o choque, cara. Você tem que ter essa cabeça de vai para cima e resolve, entendeu? Pô, não é querer ficar colocando empecilho para as coisas não acontecerem, cara. Com IA hoje, vocês resolvem 99% dos problemas, cara. No momento de criar o chatbot, implementar, eu não tenho tanto problema em prospecção. Cara, se você não tem problema em prospecção, você não tem problema. Já começa aí. Porque o chatbot, cara, tu vai montar, Arthur, sem brincadeira, cara. Com a Laila você monta o chatbot com um prompt. Eu vou gravar um vídeo, tá? Vou gravar um vídeo para vocês, mostrando de fato como que vocês podem criar um chatbot lá dentro da Laila com um prompt. Vocês vão fazer o seguinte, qual que é o passo a passo? Vocês vão entrar no site da empresa, tá? Ó, esse é o passo a passo, cara. Eu não posso mostrar a Laila aqui, porque minha Laila tá cheia de coisa. Mas, ó, só para a gente finalizar aqui e a gente ficar todo mundo na mesma página. Qual que é o processo que vocês vão fazer? Vou pegar aqui minha empresa, vamos pegar vamos até para brincar aqui. Opa, vamos pegar uma plataforma chamada Undertalk, que eu uso bastante, tá? Undertalk, no caso, para disparo de API oficial, tá? Opa, peraí, que eu não quero logar, quero... Aqui, ó. Vamos supor que esse cara aqui seja um cliente que você está prospectando, beleza, Arthur? Tá bom. Então você vai entrar no site e vai fazer o seguinte, vai dar um Ctrl A ou Command A, se tu tiver no Mac. Beleza, copiou todo o conteúdo do site aqui, tu vai vir aqui na IA, vai colocar assim, quero desenvolver um prompt para uma inteligência artificial. Ponto. Aí você vai baixar dois aqui, troca aqui também, ó, de raciocínio. Aí você vai colocar o seguinte, essa IA vai ser um chatbot de atendimento ultra humanizado. Ela precisa parecer uma pessoa conversando com o cliente. Segue todas as informações do negócio abaixo para você criar a base de contexto. Cara, um prompt ultra simples, tá? Aí eu dei o Command V aqui, né? Dei um colar, pode ver que tá tudo bugado, tá vendo? Tipo, tá tudo lixo, assim, muito espaçamento, nada a ver. Mas o que vocês precisam entender cara, vocês só precisam de um prompt para criar uma IA. Assim, a primeira, pelo menos, né? Para vocês mostrar para o cliente ali na íntegra. Beleza. Ele vai desenvolver aqui, ó. O caso Roland, né? Em persona.
No caso aqui, a função, né, dessa IA, você é um consultor, especialista em dados, seu nome é tal, né, aqui você vai escolher um nome para ele, exemplo, Edu, sua missão é atender os principais potenciais clientes interessados, sua personalidade, regras de humanização, base de conhecimento, então aqui ele já puxou todas as dores, né, que a gente resolve, recursos-chave, preço e plano, aqui já tem todos os planos, então, se alguém pedir, né, no caso, perguntar sobre algum plano, enfim, aí ela já sabe responder, e aqui os exemplos de fluxo de conversa. Aí tu cola isso aqui e cola dentro da IA. Bum. E aí, é difícil? Isso aqui é uma IA inicial, gente. É isso que eu tô falando. Vocês não precisam desenvolver, assim, algo cabuloso. Beleza, Pedro, mas é isso aqui que você entrega? Não. Não. Ah, pô, mas então você está me falando, você tá mentindo para mim. Cara, isso aqui é para vocês realizarem uma venda. Depois que vocês fecharem a venda, o que vocês vão fazer? Pegar a primeira live, mapear o cliente do seu cliente, né, nesse caso, mapear a jornada de construção, né, no caso, a jornada de atendimento, como que funciona naquele negócio em específico. Vocês vão pegar toda essa base de contexto, todas as informações de produto possíveis que vocês conseguirem, e vocês vão colocar para IA desenvolver um novo prompt de atendimento. E aí vocês vão ver que é totalmente diferente. E aí vocês vão implementar essa IA no negócio do cara. Mas a Laila é bem intuitiva de usar. Mas dá para usar outras ferramentas também, tá? Não se limitem a Laila. Dá para usar, por exemplo, o próprio N8N, para quem tem experiência em automação, etc. Deu para entender, galera? É difícil fazer isso aqui, mano? Por exemplo, cara, tem gente que não sabe, tem gente que não sabe fazer isso aqui que eu estou passando, entendeu? E é por isso que vocês conseguem vender a informação, vender a implementação do serviço. Exato, Arthur. Eu peguei, tipo, um site aleatório, que é X. Vamos supor que o teu cliente, o cara que você está prospectando fosse isso aqui. Tu vem aqui, copia as informações que estão aqui dentro, cola lá, pede um prompt, bem básico, né? Então, aqui, ó. E aí ele criou um prompt para uma IA, para um atendimento. Thiago, vou fazer, cara. Acho que é mais fácil para vocês entenderem como que funciona a criação de um chatbot. Na minha opinião, é a forma mais fácil de vocês fazerem, sei lá, pelo menos uns 10 pau por mês aí dentro do digital. É vendendo chatbot. Não faz sentido vocês quererem comer. Cara, é que o chatbot, galera, é a barreira de entrada mais baixa do digital hoje. É isso que eu quero que vocês entendam. É a barreira de entrada mais baixa. Por exemplo, a gente está em 20 pessoas aqui. Se as 20 se comprometerem em vender chatbot, as 20 conseguem. Porque, por exemplo, tu acha mesmo que o dono de um restaurante que está entupetado de tarefa, entupetado de BO para resolver, vai parar para aprender a desenvolver uma IA? Não vai, cara. Não vai. É muito mais fácil ele pagar por 1.500, sei lá, R$ 2.000. Não, Arthur. Pelo contrário, cara. Tipo assim, tem muita empresa que nem sonha, cara, nisso. Tipo assim, tráfego pago, que é, sei lá, um assunto super em alta, super divulgado. Tipo, até, por exemplo, até mês passado, meu pai não sabe o que era. O meu pai não sabia nem com o que eu trabalhava, pra vocês terem ideia. Entendeu, Arthur? É isso que eu tô falando, cara. Quanto mais objeções vocês colocam, mais objeção eu vou quebrar. Porque é perceptível, por exemplo, Arthur, que tu tá tentando, de alguma forma, achar um empecilho para não executar, cara. Para de colocar empecilho, mano. Escolhe um nicho e vai para cima, prospecta. Beleza, prospectou, conseguiu marcar a reunião? Fechou, cara. Aí, cara, se você precisar de ajuda, eu paro e te ajudo a implementar. Não tem problema não, mano. Eu fiz um fluxo, vamos para finaleira aqui, Eu fiz um fluxo universal para ser adaptado a cada nicho. Quem precisava utilizar no bot de conversa. Consegue sim. Consegue. Os dois são bons, tá? Tem vários chatbots bons no mercado. Tem Voxway, que é de automação, mas também é para montar chatbot. Tem bot de conversa. Tem a Zaya também, que mandaram aqui hoje mais cedo. Tem várias. A própria Undertalk também dá para vocês criarem um chatbot lá por dentro. É bem completa também. A Undertalk é muito boa. A gente utiliza principalmente em API oficial aqui de lançamento.
Não tanto para chatbot, eu prefiro usar a Layla para chatbot. Eu acho que ela é um pouco mais fácil, Eric, de implementar. Tipo assim, com um, dois prompts ali, tu já montou a IA, entendeu? E consegue um bom resultado, tá? Tipo assim, não é um resultado lixo, sabe? Tipo, aquela IA que buga, sabe? Tipo, do nada vem umas mensagens picotadas e emoji até o salseiro. Pô, não. Só que, galera, cara, a live de hoje, pô, eu gostei da live, só que eu achei que vocês precisam implementar mais, mano. Vocês precisam pegar o conteúdo e começar a implementar agora. Talvez eu comece a passar menos conteúdo e um pouco mais processualizado, cara. Sendo bem sincero. Toque, pessoal. Tá, beleza. Cara, aprofundar na parte de agendamento é pedreira, porque é muito específico, Eric. Muito, muito, muito específico, cara. Talvez eu possa montar, sei lá, um vídeo depois, sei lá. Mas eu aprofundar nisso, tipo, a gente teria que aprofundar em até mesmo programação, entendeu? E aí, enfim, vamos ver se faz sentido. Vou pensar. Pensar mesmo. Top, Gão. Perfeito, cara. Estratégia de oferta importa bastante. Você acha que oferecer um teste grátis seria abusando da boa vontade? Cara, eu não gosto, sabe? Tipo assim, por exemplo, for pegar, né? Ainda no exemplo do chatbot. Se você chegar e mostrar um chatbot na frente do empresário, por que tu vai oferecer teste gratuito? Sendo que tu já fez ali o chatbot pro cara, entendeu? Tu já mostrou na prática para ele como que ficaria, sei lá, como se fosse um preview, né? Uma ideia, né, de como que ficaria um chatbot implementado de forma rápida, por exemplo. Entendeu? Então não precisaria oferecer teste grátis. A não ser que fosse um trabalho mais complexo, sei lá, que exigisse, por exemplo, uma implementação muito complexa. Aí talvez ainda, sabe? Tipo, eu acho que desagrega valor. Tipo, você fere o teu posicionamento fazendo isso. Inclusive, eu já tomei vários puxão de orelha de vários amigos meus falando, cara, por que que você está oferecendo? Por que que você está dando conteúdo gratuito, sendo que você podia estar vendendo? Cara, é que aí tu tem que pesar a mão, né? Tipo assim, por exemplo, para mim é muito pelo propósito, saca? Muito, muito pelo propósito. Muito mesmo. Show aqui, galera. Tamo junto demais. Fiquem bem. Boa cestinha para vocês aí. Bom final de semana. Eu vou subir a live assim que ficar disponível aqui para mim. E eu mando o material complementar depois. Fechou? Parar de gravar.